Olá, nós vamos falar agora sobre dilatação superficial. Vamos partir desse exemplo aqui. Do lado esquerdo eu tenho uma chapa a uma temperatura θ0 e ela tem uma área de superfície que eu vou chamar de A0. Ao passar por aquecimento, a temperatura θ aumenta, então θ maior que θ0, e a área dessa chapa também aumenta. Então observe que eu tenho aqui marcado no centro a área inicial e agora eu tenho a área final. Há uma área a mais aqui. Essa área a mais aqui é o que a gente chama de ΔA ou dilatação na área, porque a área agora aumentou devido ao aquecimento. Bom, a experiência mostra que a dilatação na área ΔA depende da área inicial, depende do material do qual essa chapa, essa superfície é constituída, e depende também do tamanho do aquecimento que você quer dar. Quer aquecer mais, a dilatação é maior, se aquecer menos, a dilatação é menor. Então essa daqui é a relação. Bom, observe que agora apareceu um beta no lugar do alfa. Quem é esse beta? Esse beta é o coeficiente superficial de dilatação térmica. E ele tem uma função semelhante à do alfa. Ele vai dizer para a gente se essa chapa é feita de um material que dilata com facilidade ou dilata com dificuldade. É possível demonstrar que o beta vale aproximadamente 2 alfa. O que faz um certo sentido, porque uma dilatação na superfície ela equivale a duas dilatações lineares simultâneas acontecendo, no comprimento e na largura. E a unidade desse beta, ela também, em função das unidades que a gente utiliza para as outras grandezas, ela fica igual à unidade do alfa, graus Celsius a menos 1. A representação gráfica segue o mesmo esquema e o restante também é muito parecido. Bom, aqui do lado eu coloquei uma chapa com furo no meio, que é um problema clássico envolvendo dilatação linear. Se a gente aquece essa chapa, o que acontece com o furo? Abre ou fecha? A nossa tendência é imaginar a chapa dilatando e o furo fechando. E esse é um erro comum. Agora, por que isso é um erro? Se eu imaginar dois átomos na periferia externa dessa chapa, com o aquecimento, a vibração deles se intensifica e eles se afastam. Então faz sentido eu pensar que a periferia externa dessa chapa vai aumentar e, portanto, a chapa está aumentando de tamanho. Se eu pensar em dois átomos na periferia interna, aqui, nesse perímetro interno aqui da chapa, eu tenho que pensar da mesma forma. Esses átomos também vão se afastar e, portanto, o furo também vai aumentar de tamanho. Então, toma cuidado porque esse é um erro bastante comum, tá? O furo aumenta quando a chapa é aquecida e não diminui, Lê do engano a gente imaginar que se a gente aquecer a chapa, o furo fecha e nosso problema está resolvido. Na verdade, o furo aumenta se você der um aquecimento nessa chapa também, tá bom? Vamos falar agora sobre a dilatação volumétrica finalmente. Então nós temos aqui do lado esquerdo uma figura tridimensional, um cubo, uma temperatura θ0, um volume V0. E esse cubo vai passar por um aquecimento. Uma temperatura θ maior do que θ0, ou seja, ele está mais quente e o seu volume V fica maior que o volume inicial V0. Observe que eu desenhei o cubo interno aqui para mostrar como era o volume inicial e o cubo externo para mostrar como é o seu volume agora. E a gente percebe que é uma folga aqui, Há um espaço aqui entre os dois cubos, que é exatamente o que a gente vai chamar de dilatação volumétrica. A experiência mostra que a dilatação volumétrica também depende do volume inicial, depende do material do qual esse cubo é feito, esse corpo é feito, e depende da amplitude do aquecimento. Observe que as três equações têm o mesmo formato, o que tem uma certa lógica. Agora não é alfa nem beta, é gama. Quem é esse gama? Esse gama é o coeficiente volumétrico de dilatação. E ele também vai dizer para a gente se esse corpo dilata-se com facilidade ou com dificuldade. Quanto maior o coeficiente gama, maior a dilatação observada por esse corpo. Quanto menor o coeficiente gama, menor a dilatação observada por esse corpo. Essa relação vale também para o beta e vale também para o alfa. É possível demonstrar que o gama vale aproximadamente 3 alfa. O que faz um certo sentido, porque uma dilatação volumétrica ela equivale a 3 dilatações lineares simultâneas, no comprimento, na largura e na altura. E a unidade do gama segue a mesma lógica do alfa e do beta, graus Celsius a menos 1. Tá? A dilatação volumétrica, na verdade, é o que é mais comum, como a gente falou no começo da aula. Toda dilatação, no fundo, é volumétrica, e a dilatação volumétrica é mais fácil de ser observada no cotidiano. Agora, vamos ver uma curiosidade sobre dilatação. Você já ouviu falar de vasodilatação? Os vasos sanguíneos são aqueles minúsculos canais que transportam sangue, vários deles muito próximos à superfície da pele. Devido ao aquecimento do ambiente, por exemplo, o nosso corpo pode também entrar em superaquecimento e aí os vasos sanguíneos se dilatam. A dilatação aqui não é necessariamente só térmica, tem outros fatores também que provocam a vasodilatação. Mas o fato é que o vaso ele dilata, ele aumenta de volume, se aproxima ainda mais da pele
e aí aumenta a sua superfície de contato, e com isso ele consegue transferir mais calor para o meio ambiente, fazendo com que a nossa temperatura fique controlada, fique sob controle. Tá? Tem a ver com dilatação térmica também, é mais uma curiosidade. E às vezes a gente percebe algumas pessoas que têm pele mais fina, pele mais clara, a gente percebe que isso está acontecendo porque a pessoa fica avermelhada, principalmente quando o dia está mais quente ou quando ela fica exposta ao sol um certo tempo, não precisa nem ser um sol em excesso. Basta uma pequena exposição e a gente já percebe que a pessoa ficou bem avermelhada, tá bom?